E o Bitcoin está dando um sinal de fraqueza nesse momento e também está testando um ponto extremamente decisivo que pode provocar um movimento forte no mercado de criptomoedas nos próximos dias. É disso que nós vamos falar nesse vídeo, então bora lá falar dessa situação. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então, pessoal, o Bitcoin hoje chegou a bater abaixo dos 30 mil dólares. E o que isso significa, Tainan? Então, vou começar aqui, como sempre, pela análise gráfica do Bitcoin, pessoal. Bem, pessoal, embora tenha sofrido uma queda nos últimos 4 dias, o Bitcoin segue dentro daquele range que a gente vem comentando nos últimos dias, tá? Essa região aqui, pessoal, entre os 29.500 e os 31.500 é uma região aí de suporte e resistência, um range que o Bitcoin está andando de lado nela desde o dia 21 de junho, tá? O Bitcoin ele bate nessa região dos 29, sobe para a região dos 31, depois bate na região dos 29.500 de novo, depois região dos 31.500 de novo, vai lá, bate, sobe, bate. Ele está fazendo isso aí, galera, já tem quase um mês, tá? Então o Bitcoin está preso nessa região. Enquanto ele não romper essa região de fato, ele não fizer um movimento decisivo que provoca um rompimento desse retângulo no qual ele está preso, a tendência é que ele continue fazendo isso, tá? Agora ele bateu hoje na região dos 29.700. Se a gente considerar o que aconteceu nos últimos dias, se a situação do mercado continuar a mesma, a tendência é ele buscar os 31.500. E, galera, não adianta, tá? Aqui a gente tem que esperar para ver. Para mim, buscar a região dos 31.500 não significa nada, assim como bater em 29.500, tá? O importante é a gente ver ele rompendo esse movimento, pessoal. Como eu já disse nos últimos dias, se ele romper para cima, esse retângulo, o alvo é na região dos 33, e se ele romper para baixo, o alvo é na região ali dos 28.300, tá? Que seria aí uma queda relativamente grande, tá? O Bitcoin poderia chegar a bater até mesmo ali nos 28 por aí, tá? Então, a questão que se coloca aqui é o seguinte: como ele está preso nessa região aí há mais ou menos 20 dias, isso quer dizer que quando ele sair desse movimento, quando ele conseguir sair dessa região, ele tende a fazer um movimento rápido, seja indo ali para os 28.300 ou indo lá para a região dos 33, tá? Ambos os movimentos devem ser rápidos e fortes, porque geralmente quando o mercado fica lateralizando por muito tempo, a gente vê um outro exemplo, né? Ali entre março de 2003, final de março e início de abril, ele ficou ali quase um mês naquela região ali dos 27 e também 28 mil dólares, e quando ele rompeu, ele fez um movimento ali em poucos dias rápido, onde ele foi buscar a região ali dos 31 mil dólares, tá? Então aqui a gente tem a mesma coisa, quando o mercado ele fica muito parado, ele tende a sair desse movimento de forma mais rápida, com um movimento mais agressivo. Por enquanto não aconteceu nada, e galera, eu particularmente acho que a situação do Bitcoin aqui é extremamente complicada para ser observada somente com a análise gráfica, pelo seguinte, pessoal, a análise gráfica aqui diz duas coisas diferentes, tá? Uma coisa, né, que ela diz o Bitcoin rompeu recentemente uma cunha descendente para cima com alvo ali na região dos 34 mil dólares, né? A outra coisa que a análise gráfica diz o Bitcoin está testando uma região de resistência extremamente forte e ela tá dificultando, tá? Ela não tá deixando ele passar. Tá, não, mas ele já passou dos 30, você tinha falado que a região de resistência era nos 30. Pois é, pessoal, só que eu tô falando de uma região, tá? Essa área aqui, que se a gente pegar, pode considerar até ali nos 33, entre 33 e 27 mil dólares, é uma região ali em que o Bitcoin já ficou muito tempo, tá? É uma região difícil de passar, tanto na época em que ele caía para essa região, quando ele estava subindo, quanto agora ele está tentando romper essa região aqui. Nesse ano, pessoal, várias vezes ele já tentou passar para cima e não está conseguindo. Então, uma análise gráfica aqui complicada, mas o que é fato é o seguinte, pessoal, hoje o Bitcoin estava caindo enquanto as bolsas americanas estavam subindo, tá? Isso aqui é um pouco estranho para mim. Hoje o SP500 bateu a máxima do ano novamente, tá? O maior valor dentro do ano de 2023, bolsas americanas aí subindo, né? Mercado animado, o DXY fazendo uma leve queda. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, pessoal. O Bitcoin, mesmo com o SP500 subindo hoje, DXY fazendo uma leve queda, os mercados relativamente animados, o Bitcoin e as criptomoedas não estão conseguindo performar bem. Isso é um sinal de fraqueza, tá? Alguns podem falar, mas eles não estão, isso mostra que eles não estão correlacionados, né? Isso é bom.
Mas aí a gente olha com calma e vê que é uma descorrelação ruim para o Bitcoin, né? Ele está mais fraco, ele não está conseguindo subir enquanto o resto do mercado está subindo, tá? Aliás, se a gente for considerar, pessoal, o que o SP500 está fazendo, né? Já está perto do topo histórico, tá? O SP500 está quase no valor máximo de 2021. A Nasdaq é a mesma coisa, bolsa americanas em geral bombando, tá? Se a gente olhar por esse lado, era pro SP500, tá ali, pro Bitcoin, na verdade, me desculpem, tá ali próximo do seu topo histórico, não próximo, mas talvez nos 47, tá 50, se a gente fosse considerar o que está acontecendo no resto do mundo nesse ano de 2023, de euforia, tá? Então a gente vê que o mercado de criptomoedas ele não tá tão forte assim, como algumas pessoas acham. Embora ele tenha subido aí, que foi acompanhando as bolsas americanas, ele tá dando alguns sinais de fraqueza, ele não tá conseguindo ter uma performance muito boa, e isso me leva a acreditar que existe uma probabilidade alta dele não conseguir ir muito além dessa região aqui dos 30 mil dólares, tá? Ele poderia ir ali nos 34, até porque a gente vê aqui que a região dos 34 mil dólares, pessoal, 33, ainda faz parte do range, tá? O Bitcoin já andou de lado muito nessa região. Não tô dizendo que vai, só tô dizendo que teria espaço para ele ir, só que também ao mesmo tempo, é muito difícil fazer uma aposta dessa aqui, tá? Porque ele tá fraco, a gente tá vendo vários sinais, várias evidências, os juros nos Estados Unidos estão altos, na semana que vem eles devem subir mais ainda, embora já esteja chegando no final do ciclo de alta, ele está subindo, o juros real, ele está apertando cada vez mais a economia americana, porque as taxas de inflação estão caindo e os juros estão subindo, né? E mesmo que eles se mantenham parados aí nos próximos meses, com a inflação caindo, a tendência ao juros real está cada vez mais positivo, isso apertar cada vez mais a economia americana e principalmente os mercados que hoje a gente pode dizer que estão em uma bolha, né? Afinal, inteligência artificial no ano de 2023 aí ajudou as bolsas americanas a subirem, principalmente as big techs que estão subindo nesse ano de 2023, e isso é sintomático, né, pessoal? A gente vê que teve uma hype aí da inteligência artificial, mas foi mais uma hype. Afinal, essas tecnologias elas já vêm sendo desenvolvidas e muitas já estão em funcionamento há alguns anos atrás, né? Não são coisas totalmente novas, como algumas pessoas estão falando hoje em dia, como ficou. Não tô falando de ninguém, tá, pessoal? Mas tô falando no geral. Surgiu uma hype aí, vários influenciadores falando de inteligência artificial na internet. Só que são coisas que muitas delas já existiam, tá? Não é nada novo. Então o mercado ele resolveu surfar numa bolha, né? Igual um colega, o Leonardo Scaburi, que tem um canal aqui no YouTube também, fala de criptomoedas, ele comentou comigo no WhatsApp outro dia, né? Ele tava falando comigo, ele me disse, o que aconteceu foi o seguinte, em 2022 o pessoal só falava de recessão, né? O mercado só caindo. Esse ano de 2023 eles cansaram desse assunto e foram olhar outra coisa e viram inteligência artificial ali, lançamento da outra versão do chat GPT, tá? Mas não tá acontecendo algo que justifique aí apostas muito consistentes para cima, viu, pessoal? Então, essa é a situação do mercado tá perigosa, temos que ficar de olho aqui para onde ele vai romper, tá? Mas na minha visão, pessoal, o mais importante que está movimentando o mercado nos últimos dias é isso daqui, olha. São esses indicadores aqui, pessoal, que mostram o posicionamento das pessoas em geral no mercado, né? O que a gente está vendo aqui? O seguinte, pelo menos hoje, né? A gente está vendo, hoje durante o dia, a gente está vendo o Open Interest subindo, e o long short ratio também subindo, tá? Isso aqui significa que tem mais pessoas abrindo posição long hoje durante o dia, tá? Isso, pessoal, quer dizer que as pessoas estão comprando, estão entrando compradas. Quando as pessoas entram compradas, geralmente o mercado ele vai para baixo aí para pegar a liquidação dessas pessoas, tá? Então a gente está tendo isso. O long short ratio ele segue alto, o open interest caiu um pouco agora, tá? Mostrando que talvez pessoas que estavam vendidas tenham fechado a posição aí durante o dia. Mas fato é, pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nos últimos dias a gente tá vendo, tá? O pessoal entra em short, aí vem uma notícia falando que algo bom, né, e faz o mercado subir e stop essas pessoas que estão em short, tá? Aí o pessoal entra em long, como é o caso que a gente está tendo hoje, vem uma notícia ruim ou mesmo um despejo no mercado e acaba buscando stop ou a liquidação dessas pessoas que estão em long. É isso que está movendo o mercado nos últimos dias. Então é aqui que a gente tem que ficar de olho, pessoal. Ver o que a galera está fazendo, porque o mercado ele vai ao contrário, tá? Principalmente quando ele está lateralizando como ele está agora, é perigoso, tá? Se o pessoal continuar aumentando posições compradas, como vem aumentando hoje nessa segunda-feira, a gente corre o risco de ter uma queda no mercado e o Bitcoin acabar rompendo para baixo os 29.500 e buscar a região dos 28 mil dólares, tá? E, na minha opinião, do ponto de vista de fundamentos, seria algo muito provável. E falando em fundamentos,
temos que comentar aqui sobre o calendário macroeconômico, aqueles dados da China que eu comentei com você que viriam ontem, pessoal. Eles vieram aí mistos, tá? A gente teve o PIB anual da China com a revisão do segundo semestre, do segundo trimestre, se eu não me engano, tá? Veio abaixo do esperado. A expectativa era 7,3, veio 6,3, tá? Ou seja, 1% abaixo do esperado. Né? Mostra que a economia chinesa ela tá dando uma aceleradinha aí em relação à perspectiva anterior, que era 4,5, mas ainda foi abaixo da expectativa, né? Mostrando que está mais fraco do que muitas pessoas esperam. E por um lado, a produção industrial de junho ela veio acima, quase o dobro do que era esperado. Tá? Isso aqui significa que o setor industrial está indo bem, está vendo demanda, tá vendo um aumento aí da produção, né? Então são dados mistos que vieram, tá? Por isso que o mercado ele não reagiu muito ontem. Hoje eu acredito que o mercado amanheceu mais animado por causa dos balanços de semana passada mesmo, tá? Que a gente teve lá a JP Morgan, por exemplo, né? Que é do setor financeiro que tinha vindo aí legal, tá? O dado veio bom. Amanhã, pessoal, às 9h30 da manhã, nós vamos ter vendas no varejo. Esse dado é extremamente importante, tá? É um dos dados mais importantes da semana. Então, dependendo, a gente pode ter aí volatilidade amanhã por volta das 9h30. Tá? A narrativa do mercado agora, pessoal, que o mercado está olhando, o que o mercado está preocupado nesse momento é se o Fed vai dar 2 ou apenas mais uma alta de juros. Tá? É isso que o mercado está olhando. E dependendo aqui, pessoal, se a gente tiver um dado de vendas no varejo, principalmente o núcleo, acima do esperado, que é 0,3, o mercado pode entender que a economia americana está forte, o Fed pode querer dar mais 2 altas para tentar acabar com essa inflação logo. Tá? Embora ela esteja caindo rápido, o núcleo da inflação nos Estados Unidos, principalmente o núcleo PCI, que é a inflação que o Fed olha, segue forte, e isso significa aí que a gente tem os mercados em perigo, tá? Porque o Fed pode dar mais 2 altas de juros esse ano, e isso é hoje algo que o mercado não está esperando. O mercado só está esperando mais uma alta de juros na semana que vem, né? Na última semana de julho, se eu não me engano, e aí acabou para o mercado, tá? E aí acabou, não tem mais alta de juros, pelo menos nominal, tá? Vai ter alta real, porque a inflação vai estar caindo e os juros permanecendo alto, né? E para essa semana, pessoal, dia que a gente tem mais dados é na quinta-feira, tá? Mas é uma semana aí relativamente sem muitos dados. Mais importante mesmo é o que a gente vai ter na próxima semana, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falando, né, a decisão dos juros na sexta-feira, aí, dia 28 de julho. A gente vai ter PCI, então na outra semana vai ser uma semana de muitos dados, tá? Mas nos próximos dias aí a gente não tem muita coisa vindo do macro, o que deixa o mercado de criptomoedas mais solto, mais leve, mais por conta própria, né, pessoal? Não posso deixar de falar aqui também da Ethereum, tá, galera? O que está acontecendo com a Ethereum? A Ethereum tá com um gráfico totalmente maluco, né, pessoal? Tá um gráfico de ver algum padrão aqui é realmente muito difícil. É uma tarefa aí para quase um artista, né? Mas enfim, pessoal, Ethereum parece estar copiando os movimentos do Bitcoin, tá? No gráfico contra o dólar. Ethereum ali fazendo a mesma coisa, só que ela subiu mais um pouco, né? Mas isso daqui, galera, parece uma deriva, tá? Isso aqui não parece uma bandeira de alta. Parece um padrão conhecido como deriva, que normalmente tende a reverter o movimento para baixo, tá? Então, não tá muito legal aqui a Ethereum nesse momento. A gente tem que ver também a Ethereum contra o Bitcoin para ver como ela tá se comportando, né? Ethereum contra o Bitcoin, pessoal, nada bonito, né? O gráfico da Ethereum contra o Bitcoin mostra que ela já veio perdendo força aí nos últimos tempos contra o Bitcoin, e nos últimos dias a gente vê aqui que a Ethereum ela tá fazendo possivelmente, tá, uma bandeira de baixa. Ainda não dá para afirmar que é uma bandeira de baixa, porque o padrão não foi rompido, né? Enquanto o padrão não é rompido, não se pode falar que ele existe, tá, pessoal? Na análise gráfica tem esse detalhe que muita gente ignora, tá? Tem sempre o si, tá? Mas se a Ethereum ela começar a passar ali para baixo, da região ali dos 0,06 satoshis, meus amigos, aí ela vai estar formando uma bandeira de baixa, e se ela romper para baixo esse alvo aqui, tá? Essa bandeira de baixa, e confirmar essa tendência de desvalorização nos próximos dias, o alvo para Ethereum estaria lá na região do 0,05, tá? Que daria uma queda da Ethereum contra o Bitcoin de aproximadamente, se a gente considerasse de hoje, tá? Na casa do 16%, que provavelmente prejudicaria muitas altcoins, né? Como a ADA Cardano, como a XRP, enfim, porque geralmente quando a Ethereum cai, as outras altcoins tendem a sofrer, a dominância tende a subir, tá? Então a gente tem esse risco aí nos últimos dias e a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Porque a Ethereum não está parecendo muito estável aí nos últimos dias, ela fez movimentos bem
assustadores, assim, assustadores no sentido de muita volatilidade, depois fica parada, né? Um gráfico que não tá muito legal, tá? Mas a gente vê a tendência da Ethereum contra o Bitcoin de desvalorização. Ethereum contra o dólar tá igual o Bitcoin, tá? Subiu aí no ano de 2023, porém a gente também não tem uma clareza aqui, tá? A gente não consegue ver de forma bem nítida alguma coisa que mostre força nesse movimento, tá? Algumas pessoas podem dizer que a Ethereum está formando aqui uma bandeira de alta. É possível, tá, pessoal? Mas depende do Bitcoin conseguir subir muito mais, né? A gente está falando aqui, por exemplo, se essa bandeira de alta que pode estar sendo rompida na Ethereum for aí levado a sério, estaremos falando da Ethereum a $2.800, tá? Só que nesse caminho, galera, dos $2.800, é um caminho muito mais difícil do que o caminho que o Bitcoin tem ali para chegar nos $34.000, que seria o alvo do padrão que ele rompeu para cima, tá? Seria a região dos $2.000, que tem sido uma resistência para Ethereum muito forte desde o início de 2021, tá? Toda vez que a Ethereum bate nessa região, ou ela é um suporte, ou ela é uma resistência, tá? E não é uma região que tem sido fácil de passar, ele não consegue, tá? Recentemente, nos últimos dias, de novo, ele foi ali na região dos $2.000 e não consegue. A gente precisaria ver o Bitcoin rompendo para cima, rasgando tudo para cima e subindo forte para Ethereum ter sustentação e força para ir buscar os $3.000, tá? Eu, particularmente, acho bem arriscado uma aposta desse tipo, porque a gente está no bear market, né? E no bear market, geralmente, a gente tende a ver altcoins perdendo força, se desvalorizando, até mesmo o Bitcoin, tá, principalmente com esses juros altos, que é os juros que a gente teve aí em momentos antes das grandes crises financeiras, né? Se a gente voltar aqui no gráfico, as últimas vezes em que a gente teve juros tão alto lá nos Estados Unidos, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, tá? O que aconteceu ali, né? Foi aqui, ó. Juros estava nesse mesmo patamar de hoje em dia, pessoal. Aqui, ó, antes da crise do subprime, isso aqui é 2008, e aqui também, tá? Antes da crise da bolha.com, que seria algo parecido com o que a gente tem com a inteligência artificial hoje, tá? Foi uma bolha, isso aqui foi nos anos 2000, tá? Então, foi um evento aí que já tem mais tempo, né? E aqui foi em 2008, tá? As últimas vezes em que a gente teve os juros lá nos Estados Unidos no mesmo patamar em que a gente tem hoje, tá? Causou crises, estourou bolhas, e bolha a gente já tem nesse momento, e na minha opinião é a bolha da inteligência artificial, tá? Várias empresas que nem mencionam inteligência artificial, que nem estão ligadas com a inteligência artificial, subindo nos últimos meses aí, como se fossem a empresa que tivesse algo ultra revolucionário, né? Com o pessoal desconsiderando balanços que estão piores do que no ano passado, por exemplo, tá? Infelizmente é essa assimetria que eu vejo aqui no mercado no momento, tá? No mais, pessoal, desejo uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e bons negócios. Até mais, tchau!